Olá, sejam bem-vindos ao canal Engenharia de Software com ênfase no ML. Eu sou o professor Gilles Guedes e eu já atuo na área de modelagem de software há vários anos. Eu tenho 4 livros publicados sobre o assunto e eu já ministrei diversas palestras e cursos técnicos sobre modelagem de software utilizando a linguagem ML. Na aula de hoje, eu vou iniciar o tema referente ao diagrama de classes. Esse tema é bastante extenso, o diagrama de classes possui muitos recursos, então, eu vou dividir ele em diversas aulas. Na verdade, eu já comecei a tratar sobre o diagrama de classes na aula denominada Introdução ao Diagrama de Classes, mas essa aula era essencialmente uma revisão sobre orientação a objetos. A partir de agora, eu vou tratar sobre o diagrama de classes propriamente dito. Então, vamos dar início à nossa aula. Eu gosto sempre de fazer uma pequena propaganda. Eu já ministrei, aliás, eu já publiquei 4 livros sobre o assunto. O meu primeiro livro foi o ML, uma abordagem prática, que tratava sobre a UML.5, mas já abordava o UML2 no final do livro. Depois eu lancei o meu livro, o ML2 Guia de Consulta Rápida. Poucos anos depois eu lancei o ML2 Guia Prático. E finalmente eu lancei o meu livro mais completo, que é o ML2, uma abordagem prática, que se encontra atualmente na terceira edição. Mas vamos ao conteúdo. Aqui nós temos um exemplo de classe UML. Uma classe UML, como já foi visto no vídeo anterior, na verdade ela possui 5 divisões, mas é mais comum nós vermos classes com 3 divisões. As duas últimas são bastante raras, mas elas vão ser ensinadas em vídeos mais avançados nesse canal. Bom, mas então, a primeira divisão contém o nome da classe, no caso é a classe conta comum. A terceira divisão contém os atributos da classe, ou seja, as características dos objetos dessa classe. E a terceira divisão contém as operações, como são chamados os métodos na UML. Então, como eu falei, em geral, é mais comum enxergar classes com essas 3 divisões. As outras duas são bastante raras. Bom, então, o nome da classe é a única informação realmente obrigatória, uma vez que pode haver classes abstratas, a partir das quais outras classes podem ser especializadas, mas normalmente classes OML possuem atributos e ou métodos. Bom, vamos tratar então da primeira divisão. Ah, Na verdade, a primeira informação que existe tanto para atributos ou métodos é a visibilidade, que é essa informação que fica bem à esquerda, antes do nome do atributo. Os atributos eles podem ter visibilidade privada, protegida, pública ou de pacote. Essencialmente, a visibilidade determina que tipo de objeto pode ver o conteúdo de um atributo ou solicitar a execução de um método. Em geral, atributos eles são privados ou protegidos, enquanto que os métodos ou operações costumam ser públicas. Mas basicamente, quando um atributo ele é privado, isso significa que o atributo só pode ser visto por objetos da classe. Se ele for protegido, como é esse caso, o atributo só poderá ser visto por objetos da classe ou objetos de classes derivadas a partir dela. E se ele for público, qualquer objeto de qualquer classe consegue enxergar o método ou atributo. Em geral, atributos não são públicos, porque isso sacrifica a, a o encapsulamento da classe. E também tem a visibilidade pacote, que permite que somente objetos do pacote tenham acesso ao atributo ou método. Bom, então, os atributos da classe conta comum, eles são todos protegidos. Vocês vão entender por que disso ao longo desses vídeos. A segunda informação é o nome do atributo propriamente dito. No caso, o primeiro é o número da conta, o segundo a abertura da conta, o terceiro o fechamento da conta. O quarto a situação da conta, o quinto a senha da conta e o sexto o saldo da conta. Depois vem o símbolo de 2 pontos e o tipo do atributo. No caso, o número da conta é do tipo long, abertura e fechamento da conta são do tipo date, situação da conta é do tipo inteiro, senha da conta também é do tipo inteiro, saldo da conta é do tipo double. Então, quando o tipo do atributo está escrito em minúsculo, ele é um tipo primitivo.
ele vem definido com a linguagem. Quando ele inicia com maiúsculo, significa que, na verdade, o atributo se refere a um tipo de uma classe. O valor que ele armazena, na verdade, está definido em uma classe contida no próprio modelo ou então em um pacote a partir do qual ele foi exportado. Bom, a terceira divisão contém as operações ou métodos, como já foi falado. Então, o primeiro símbolo demonstra a visibilidade da operação, normalmente eles são públicos, que é representado pelo símbolo de mais. Depois vem o nome da operação propriamente dita. Em seguida vem o retorno daquela operação, o tipo de valor que é retornado após a execução daquela operação. Então aqui nós temos diversas operações: abrir conta, consultar conta, validar senha, emitir saldo, emitir extrato, sacar valor, depositar valor e encerrar conta. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre assinaturas das operações. Na verdade, as assinaturas das operações elas não são obrigatórias, mas elas são bastante úteis. Elas basicamente elas representam a lista de argumentos, a lista de parâmetros que uma operação, ou seja, um método, recebe para poder executar e o valor de retorno que ela apresenta quando ela é concluída. Isso é opcional, certo? Não é obrigatório, mas, como eu disse, eu costumo representar, eu acho útil. Em algumas situações, o método pode receber muitos parâmetros, isso pode deixar a classe larga em diagramas que têm muitas classes, isso pode prejudicar a visibilidade do diagrama como um todo. Se bem que métodos com muitos parâmetros muitas vezes caracterizam um tipo de mau cheiro. Mas, de qualquer forma, esse é um dos argumentos para que a assinatura das operações seja suprimida. Eu, pessoalmente, prefiro sempre declarar a assinatura das operações, sempre que possível, mas ela não é obrigatória. Então, aqui nós temos um exemplo de métodos com assinatura das operações. Então, eu consigo ver aqui que o método abrir conta recebe como parâmetro um inteiro e retorna um long, que é o número da conta criada. O método consultar conta recebe um long, que é o número da conta a ser consultada, retorna um inteiro, identificando se o método foi executado com sucesso ou não. Poderia ser um tipo boolean ao invés do inteiro. O método validar senha recebe o inteiro, que é a senha propriamente dita, e retorna o inteiro, informando se a senha é válida ou não. O método emitir saldo não recebe parâmetros, mas retorna um double, que é o saldo propriamente dito. O método emitir extrato recebe dois valores do tipo date, retorna uma string. O método sacar valor recebe um double e retorna um inteiro. O método depositar valor recebe um long e um double. O long é o número da conta e o double é o valor a depositar. E retorna inteiro, informando se foi possível ou não concluir o depósito. E o método encerrar conta recebe um long, o número da conta a encerrar, e retorna inteiro, demonstrando se a conta foi encerrada com sucesso. Bom, os atributos também podem receber alguns detalhamentos, algumas informações extras. Essas informações podem ser do tipo valores iniciais, multiplicidade e se o atributo é derivado. Um atributo derivado é um atributo que recebe o resultado de algum cálculo ou ele recebe algum tipo de atribuição ao longo da execução de um método. Então vamos ver alguns exemplos disso. Então vocês podem notar aqui que a classe conta comum os atributos dessa classe passaram a representar algumas informações extras. Então, por exemplo, o saldo da conta, ele tem o valor inicial 0. Quando a conta é criada, o valor inicial da conta do saldo da conta vai ser 0. A mesma coisa vale com o atributo de situação da conta. Ele tem o valor inicial 1. Isso significa que, quando a conta for criada, a situação da conta vai ser igual a 1, ou seja, ela está ativa. O saldo da conta, ele também tem uma barra na frente, uma barra transversal. Isso significa que
esse atributo ele recebe o resultado de cálculos ao longo do processamento dessa classe, ao longo dos métodos que são executados pelos objetos dessa classe. Então, o saldo da conta ele precisa ser recalculado sempre que for feito um depósito ou um saque. Também, os atributos abertura da conta e fechamento da conta possuem uma barra na frente do seu nome. Isso significa que eles também vão receber algum valor, vai ser atribuído a eles, ou eles vão ser calculados. No caso, a data de abertura da conta e a data de fechamento da conta serão tomadas do sistema. Ainda, o atributo fechamento da conta possui este valor aqui entre colchetes, 0.1. Isto é a multiplicidade do atributo. Isso significa que esse atributo pode ter nenhum ou um valor. Por que nenhum? Porque quando a conta é criada, ela não foi fechada ainda, ela não foi encerrada. Então, por isso que tem esse valor zero, que ela pode não ter nenhum valor. Ou, no máximo, um, que vai representar a data do encerramento da conta. Então, isso aqui são alguns exemplos de detalhamento dos atributos. Vamos falar sobre associações. Existem diversos tipos de associações no diagrama de classe. Nós vamos ver algumas delas. Então, associações basicamente representam relacionamentos que ocorrem entre os objetos das classes. Então, uma associação, ela estabelece que existe um vínculo entre objetos de uma ou mais classes. E esses vínculos permitem que informações sejam compartilhadas, que métodos sejam disparados entre esses objetos e que eles colaborem durante a execução dos processos do sistema. Então, vamos iniciar a falar sobre os tipos de associações. Existe a associação unária, também chamada de associação reflexiva. Ela ocorre quando um objeto de uma classe está associado a um ou mais objetos da mesma classe. Então, aqui nós temos um exemplo de uma associação unária. Aqui nós temos a classe funcionário, que tem o atributo nome do tipo string. E vocês vão notar que existe uma linha que parte da classe funcionário e atinge a própria classe funcionário. Essa linha representa a associação. Ela determina que um objeto da classe funcionário está ligado a nenhum ou muitos objetos da classe funcionário, da própria classe. Bom, aqui vocês percebem que existe esse número, 0, ponto asterisco. Isto é a multiplicidade da associação, que não é a mesma coisa que a multiplicidade do atributo. A multiplicidade da associação, ela determina a quantidade de objetos que estão envolvidos em uma extremidade da associação. Então aqui eu sei que podem haver nenhum ou muitos objetos envolvidos nessa extremidade da associação. Quando não existe a multiplicidade, como quando ocorre nessa extremidade da associação, se sabe que ela é no mínimo um, no máximo um, que somente um objeto está envolvido nessa extremidade da associação, da associação. E esse texto aqui, chefia, é o rótulo da associação. Ele serve para facilitar a compreensão da função daquela associação. Então, esta associação unária poderia se ler da seguinte maneira: um funcionário chefia nenhum ou muitos funcionários, e um funcionário é chefiado por um e somente um funcionário. Isso significa que um funcionário pode chefiar nenhum ou muitos funcionários, mas um funcionário só pode ter um chefe imediato. Certo? Então, isso aqui é um exemplo de associação unária. Bom, falar um pouquinho mais sobre multiplicidade. Como eu falei, a multiplicidade determina a quantidade de objetos envolvidos em uma extremidade de uma associação. E como eu já tinha dito, quando a multiplicidade não está explícita, ela é no mínimo 1, no máximo 1. Então, isso significa que somente um objeto de um lado da associação se relaciona com os objetos da outra extremidade. Aqui essa tabela, ela representa alguns tipos de multiplicidade. Ela não é exaustiva, podem ter vários outros tipos de multiplicidade. Então aqui nós temos a multiplicidade, alguns exemplos. O primeiro exemplo, 0.1, significa que no mínimo 0, no máximo 1 objeto está envolvido
na extremidade da associação, 1, somente um objeto está envolvido naquela extremidade da associação, 0, ponto asterisco, ou seja, no mínimo 0, no máximo muitos objetos estão envolvidos naquela extremidade da associação, asterisco representa muitos objetos, então muitos objetos estão envolvidos naquela extremidade da associação, no mínimo 1, no máximo muitos, significa que no mínimo 1, no máximo muitos objetos podem estar envolvidos na extremidade da associação, e no mínimo 3, no máximo 5. No mínimo 3, no máximo 5 objetos estão envolvidos naquela extremidade da associação, mas pode haver outros exemplos além desses. Vou falar um pouquinho sobre papéis. Papéis é uma informação extra que pode ser representada numa associação. Em algumas situações ela pode ser bastante útil. Basicamente, papéis representam a função que um objeto desempenha em uma das extremidades da associação. Então aqui nós temos um exemplo, nós pegamos o mesmo exemplo da associação unária anterior e acrescentamos papéis aos objetos envolvidos na associação. Então eu consigo perceber que tem o texto chefe nessa extremidade da associação e o texto subordinado nessa outra extremidade. Então isso significa que o objeto que estiver localizado nessa extremidade da associação irá desempenhar o papel de chefe, enquanto que o objeto que estiver na outra extremidade desempenhará o papel de subordinado. Então, papéis servem para deixar mais claro qual é a função de um objeto em uma determinada associação. Não são obrigatórios, mas podem ser úteis em determinadas situações. E nós temos também a associação binária. Essa é a associação mais comum do diagrama de classes. Basicamente, ela ocorre quando um objeto de uma classe está associado a um ou mais objetos de outra classe. Então, uma linha irá ligar as duas classes que estão associadas. Então, aqui eu tenho uma classe chamada sócio e eu tenho uma classe chamada dependente. Então, aqui eu estou dizendo que um sócio ele possui nenhum ou muitos dependentes e que um dependente é possuído por um e somente um sócio. Eu sei que é somente um sócio porque a multiplicidade não está explícita. Eu poderia colocar explícito também, mas não é necessário. E eu sei então que um sócio tem no mínimo nenhum e no máximo muitos dependentes, porque isto é representado pela multiplicidade da associação. Vou falar um pouquinho sobre navegabilidade, que é uma informação extra que pode ser útil em algumas situações nas associações. Elas determinam quando um objeto em uma das extremidades tem conhecimento e pode ou não acessar os objetos da outra extremidade. E também determina o sentido em que os métodos podem ser disparados. Então, basicamente, por meio da navegabilidade, eu sei se um objeto pode ou não solicitar a execução de métodos para objetos da outra extremidade da associação. Então, se a navegabilidade ela for unilateral, então um objeto de uma das extremidades da associação terá conhecimento, poderá acessar e poderá solicitar a execução de métodos para os objetos da outra extremidade. Mas a recíproca não será verdadeira. Os objetos da outra extremidade não saberão da existência dos objetos da extremidade anterior e nem poderão solicitar a execução dos métodos por parte desses objetos. Se a navegabilidade ela for bidirecional, então os objetos têm conhecimento mútuo entre si e podem solicitar o disparo de métodos entre si. A navegabilidade ela é bidirecional se não houver seta apontando para uma direção da associação. Aqui no caso eu tenho o exemplo de navegabilidade unilateral. Aqui eu estou dizendo que um sócio ele possui nenhum ou muitos dependentes e vocês vão notar que existe uma seta apontando do sócio para o dependente. Isso significa que o sócio ele tem conhecimento de seus dependentes, mas o dependente não tem conhecimento de seus sócios, de seu sócio no caso. Então, um sócio ele pode solicitar que objetos da classe dependente executem determinados métodos, mas o dependente não pode solicitar o mesmo para o sócio.
E nós temos também uma outra informação, que é o fim da associação possuído. Isso significa que é necessário existir um atributo que sirva de referência aos objetos da outra extremidade da associação. Então, aqui nós temos um fim de associação possuído, que é esse círculo preenchido encostado à classe sócio. Então, isso determina que sócio precisa de um atributo que referencie os dependentes que ele possui. Então, eu criei um atributo que eu chamei de dependente sócio, que é do tipo dependente. E aqui eu coloquei a multiplicidade desse atributo, no mínimo zero, no máximo muitos, identificando que um sócio pode ter nenhum ou muitos dependentes. Então, basicamente, isto aqui é um vetor que serve para identificar cada um dos objetos que dependem de um sócio específico. E nós temos a associação ternária, que é uma associação que eu pessoalmente não gosto, mas que ela serve para identificar situações em que existem objetos de 3 ou mais classes envolvidos, relacionados entre si. Aqui nós temos um exemplo de associação ternária, onde eu tenho uma situação comum nas universidades, em que um professor pode lecionar para muitas turmas, e lecionando para uma determinada turma pode utilizar diversas salas de aula. Então, a associação ternária é representada por um losango, que fica no centro da associação ternária, e todas as classes envolvidas se ligam a esse losango por meio de linhas. Então, aqui eu posso ler que um professor leciona para no mínimo uma, no máximo muitas turmas. Uma turma pode ter no mínimo um, no máximo muitos professores lecionando para ela. E um professor lecionando para uma turma pode utilizar no mínimo uma, no máximo muitas salas de aula. Eu pessoalmente não gosto da associação ternária porque é uma associação difícil de ler, mas em algumas situações é necessário utilizá-la, então por isso eu estou ensinando. Então, nós terminamos essa primeira parte do diagrama de classes. Eu espero que essa aula tenha sido útil. Eu agradeço a atenção de vocês e se vocês gostaram da aula, eu gostaria de solicitar que vocês deem like nesse vídeo, compartilhem com pessoas interessadas no assunto e se não forem inscritos ainda, eu gostaria de solicitar, de pedir que vocês se inscrevam. Obrigado pela atenção. Nós nos vemos nos próximos vídeos.